Nós, profissionais de saúde, que lidamos diariamente com as doenças imunopreveníveis, que são aquelas evitadas pelas vacinas, tanto em crianças quanto adolescentes, temos a missão de orientar, de esclarecer sobre uma das bases, sobre um dos pilares mais importantes na saúde das crianças e dos adolescentes, a imunização, ou seja, as vacinas. Não porque a gente simplesmente acredita, mas porque todos nós já passamos dias, noites, lutando contra essas doenças. São varicelas graves. Cada lesão da varicela, cada bolinha, é uma porta de entrada para bactérias extremamente agressivas. Também com as meningites bacterianas e suas sequelas, coqueluches que internam em UTI, nas síndromes inflamatórias multissistêmicas da Covid, hepatites crônicas e até surtos de sarampo em pleno século XXI. E muito mais. Todas são evitáveis, todas são preveníveis, todas são vacináveis. Então precisamos conversar sempre e muito sobre esses aspectos. Nesse sentido, então, a conversa de hoje tem o objetivo de trazer um esclarecimento sobre um aspecto polemizante das vacinas, como elas funcionam e como elas são seguras para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Existe atualmente muita desinformação e muita mal informação no campo das vacinas. Isso gera o que é chamado hesitação vacinal nos pais, nos cuidadores, até nas crianças e nos adolescentes. E é perfeitamente compreensível com tal enxurrada de informações conflitantes que realmente existam dúvidas, que existam preocupações nesse vasto campo das imunizações. E a nossa missão é realmente tentar dirimi-las e esclarecer da melhor forma possível. E todas essas doenças são preveníveis, são evitáveis, são vacináveis. E como diz o pediatra americano Paul Offit, um vacinólogo, um pesquisador, um defensor das vacinas, ele diz o seguinte: as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Ou seja, as vacinas realmente funcionam, elas são capazes de eliminar as doenças. Então parece que essas doenças nunca existiram. Para que vacinar se não existe mais? Mas quando a cobertura vacinal desaba, quando ela cai a níveis críticos, realmente as doenças retornam, os surtos voltam, o fantasma da poliomielite passa a nos rondar novamente, os surtos de sarampo retornam. Então, falando das vacinas virais, existem vários tipos delas. Cada uma usa uma abordagem diferente para induzir uma resposta imune, ou seja, uma resposta de defesa do organismo. Em outras palavras, elas buscam de formas diferentes fazer com que a defesa do organismo, a defesa das crianças e dos adolescentes, possa conhecer muito bem o inimigo, no caso os vírus, e ter todas as armas necessárias para combatê-los, mesmo antes de encontrá-los pela primeira vez, que seria uma infecção. Então, imagine se em seu bairro tivesse um assassino solto, muito perigoso. Quem não gostaria, né, que seu filho saísse com um colete à prova de bala, cercado de policiais e um carro blindado? É isso que a gente vai conversar em relação às vacinas. E justamente por causa disso, a gente fez aqui uma analogia dos vírus com ladrões, com assassinos muito perigosos. E a gente vai usar como exemplo dois ladrões muito perigosos, só que eles são irmãos gêmeos idênticos. Então, vamos entender como funcionam os tipos mais comuns de vacinas virais. Primeiro deles, as vacinas de vírus inativados. Essas vacinas, elas contêm os vírus inteiros que foram destruídos, que foram mortos, que foram inativados. No caso das vacinas, geralmente ou por produto químico ou pelo calor, de modo que eles não conseguem causar a doença. A gente tem como exemplo a vacina inativada da paralisia infantil, a Salk, e a vacina contra a hepatite A. Usando aquela nossa analogia dos irmãos gêmeos vilões, imagina que um deles fosse morto em um conflito com a polícia e o outro escapasse. Então, você é convidado a ir pessoalmente ver o ladrão morto e saber reconhecê-lo em seus detalhes, de forma que você vai saber reconhecer o seu irmão gêmeo solto, quando houver necessidade. Faça uma pergunta: qual é o risco de vida de você ir lá naquele momento reconhecer o irmão morto? Qual o risco deles ressuscitar e te causar algum dano? É zero. Bom, vamos então ao segundo tipo de vacina viral. São as vacinas de vírus atenuados, ou seja, de vírus enfraquecidos.
Nesse tipo de vacina, o vírus é enfraquecido gradativamente, de forma que ele não seja mais capaz de causar doença grave em pessoas saudáveis, mas que ele ainda consiga estimular a resposta imunológica, a resposta de defesa, de uma forma eficaz. São vários exemplos, né? Temos a vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, a vacina contra a febre amarela, a vacina contra a varicela, né? Todas essas estão no rol das vacinas de vírus vivos atenuados. Vamos voltar à nossa analogia dos vilões. Neste caso, um dos vilões foi preso. Ele está atrás das grades. Ele está algemado. Ele está sob efeito de sedativos. Ele não vai nem lembrar que te encontrou. E você é convidado a vê-lo, a observar os detalhes e saber reconhecê-lo da mesma forma quando você encontrar o irmão criminoso em um contato futuro. Ainda você está cercado de policiais, cercado de leucócitos, de células de defesa. Qual é o risco aqui? O risco é muito baixo, ela é muito desprezível. Mas pode ser que a célula esteja enferrujada, que as algemas estejam velhas, que o sedativo está vencido, que os policiais são destreinados. Né? Isso pode acontecer, é um risco muito, muito raro, que acontece com pessoas com imunodeficiência verdadeira. O exemplo mais clássico, adultos ou crianças que estejam submetidos à quimioterapia por causa de uma neoplasia, por causa de um câncer. Vamos ver então o nosso terceiro tipo de vacina viral, a vacina de subunidades virais. Essas vacinas, elas contêm algumas partes específicas do vírus, como algumas proteínas, alguns antígenos, mas elas não contêm o vírus inteiro, nem o vírus vivo. O exemplo mais clássico é a vacina da gripe, que contém somente algumas proteínas da superfície do vírus da influenza, chamadas hemaglutininas. Utilizando o nosso exemplo, seria como se você fosse convidado a observar fotos do rosto dos criminosos, ou de alguns outros detalhes. Não existe nenhum risco em avaliar as fotos. Você está totalmente seguro em relação a essas vacinas. E além disso, já prevendo que os criminosos possam fazer algumas cirurgias plásticas, possam fazer algumas alterações faciais, as fotos são atualizadas anualmente. Ou seja, devido às mutações e cepas predominantes, as vacinas de subunidades virais também são atualizadas anualmente. O quarto tipo de vacinas virais são em relação a vacinas de vetor viral. Nesse tipo de vacina, um outro vírus diferente, que não é patogênico, que não causa doença, vamos dizer, como um adenovírus bonzinho, ele é modificado de forma a carregar as proteínas do vírus-alvo, que a gente quer se proteger. O sistema imunológico, então, responde a essas proteínas do vírus-alvo. Os exemplos incluem as vacinas da Covid, da AstraZeneca, que usam um adenovírus como vetor. Voltando aos nossos assassinos, vamos fazer a seguinte analogia. Um grande amigo seu, conhecido, bonzinho, ele vai vestir uma máscara perfeita, com um semblante, com o rosto do criminoso. Você vai saber que, apesar do rosto parecer ser assustador, quem está por trás da máscara é o seu grande amigo. Qual é o risco? Qual é a chance de você ou seu amigo parecerem com o nariz igual ao do meliante, ao do criminoso? Né? Então, são vacinas também totalmente seguras. E o último tipo que vamos conversar é sobre as vacinas de ácido nucleico, vacinas de RNA e DNA. Essas vacinas, elas trazem informações genéticas do vírus, como um fragmento do RNA ou do DNA, e o organismo usa essas informações para produzir partes do vírus, e assim vai ser desenvolvida a resposta imunológica, a resposta de defesa eficaz. Como exemplo, temos a vacina de RNA mensageiro da Pfizer, da Moderna, em relação à Covid-19. Finalmente, nessa nossa última analogia, seria como se alguém que tivesse visto o assaltante, que tivesse visto muito bem o seu rosto, o seu semblante, e um retratista muito bom fizesse o retrato falado. As informações que seriam passadas para o desenhista seria o RNA mensageiro, e o desenhista irá pintar de forma perfeita o rosto do criminoso. Isso vai servir de ferramenta para a defesa contra esse assaltante. Enfim, cada tipo de vacina tem suas vantagens em relação aos diversos vírus existentes, e a escolha vai depender do vírus-alvo, da eficácia desejada, segurança, e todas as vacinas, eles passam por rigorosos testes
antes de serem aprovadas para uso em adultos, em idosos, em crianças e em adolescentes.